Moçada, o governo do Jair Bolsonaro, aquele Voldemort com nariz, restringe as verbas para a pesquisa em ciências humanas. E agora? Como é que a gente vai fazer para ir para a universidade pelado, fazer miçanga e ter plantação de maconha? Bom, a primeira coisa que eu tenho que fazer nesse vídeo é derrubar alguns mitos sobre as ciências humanas. As pessoas pensam muito por aí que o pessoal das ciências humanas fica fazendo miçanga, mas a verdade é que a grande maioria não tem coordenação motora para fazer isso. Aí as pessoas dizem que tem plantação de maconha na universidade, que o pessoal fica fumando maconha, mas a verdade é que o pessoal de ciências humanas fica bem chapado, bem doidão, só de assistir o noticiário e ver o Jair falando as coisas que ele fala, e a turma dele. You okay, Pikachu? E por fim, a gente não vai pelado para a universidade, por um motivo muito simples. Quando você vai pelado, não tem bolso para você colocar o dinheiro do ônibus, né, do Xerox, etc. Então, a coisa ainda é mais complicada aqui no sul do país, que bate um vento sul ali que Deus o livre. Bom, pessoal, eu estou partindo da ideia de que as pessoas que estão vendo esse vídeo já sabem, né, o que são ciências humanas, já tem uma noção clara. Mas se não é o caso, se você gostaria de ter uma visão mais detalhada sobre isso, você pode dar um Google, você pode deixar aqui embaixo nos comentários, né, a solicitação de um vídeo sobre o que são, como funcionam, para que servem as ciências humanas. E também, para que a gente possa ter uma ideia mais geral, eu vou colocar uma listagem de todas as áreas, uma listagem do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, também conhecido como CNPq, de todas as áreas que envolvem as ciências humanas e as ciências sociais aplicadas. Eu vou resumir tudo, agora eu vou chamar de humanas daqui para frente para ficar mais fácil, mas aí a gente vai colocar aqui ou aqui, bom, em algum lugar no vídeo a gente vai colocar essa listagem que vai estar passando aí para vocês terem uma ideia de todas as áreas que envolvem as ciências humanas. A nova chamada de iniciação científica, publicada pelo CNPq esse ano, ela trata as ciências humanas como não prioritárias para o recebimento de bolsas. Ou até essas bolsas podem ser concedidas desde que elas sejam subordinadas, quer dizer, que elas estejam em função de objetivos das áreas de exatas e biológicas. Então isso não é uma novidade, né? Esse governo já vem sistematicamente fazendo uma guerra praticamente contra as ciências humanas e já tentou ano passado cortar verbas das faculdades de humanas, mas não é assim que a coisa funciona, né? O governo federal, os governos estaduais, eles enviam uma certa quantidade de recursos para a universidade e a universidade tem garantido pelo artigo 207 da Constituição Federal a autonomia financeira para utilizar esse recurso. Então eles perceberam que não é assim, né? Que diante da autonomia universitária não adianta você querer cortar uma parte específica. A verba que vai para a universidade ela já não vem carimbada e separada para cada um dos institutos. Então eles perceberam que o caminho é tentar atingir o fomento, né, e acabar com bolsas. Na verdade, esse ataque especial às ciências humanas não é só às ciências humanas, mas é um ataque à ciência de uma forma geral. Os orçamentos de CNPq, de CAPES, de Ministério de Ciência e Tecnologia, como os orçamentos em geral de todas as áreas sociais do governo, eles estão sendo dramaticamente cortados. É uma coisa impressionante. E não é só a questão do orçamento ser menor, é que como existe uma incompetência administrativa muito grande que acabou sendo instalada porque as pessoas que foram colocadas, ao contrário do que o presidente prometia na campanha, que seriam pessoas com conhecimento técnico, ele colocou discípulo do Olavo de Carvalho, colocou, né, pessoas assim que fazem discurso ideológico, mas não têm capacidade técnica, gente que não tem formação. Quer dizer, é esse perfil que está ocupando muitos dos cargos de liderança, não todos, lógico, você tem os funcionários de carreira que continuam tentando salvar alguma coisa no meio desse incêndio, mas esse é o quadro geral. E dentro desse quadro geral de redução de verbas para a ciência de uma forma geral, você tem especificamente, né, uma tentativa de maior redução para as ciências humanas. O que está por trás dessa situação? Em primeiro lugar, tem uma bronca antiga desse governo com as ciências humanas, por um motivo político e ideológico. Qual seria o motivo disso? A versão curta é que as ciências humanas elas atrapalham muito os planos políticos, a visão de mundo, o poder de sedução que esses políticos do atual governo têm sobre os seus apoiadores.
Para apoiar esses políticos, você tem que não conhecer ou ter uma visão bem torta, bem limitada do conhecimento que as ciências humanas produzem. Por exemplo, de história, de direito, de sociologia, de psicologia e assim por diante. Com o conhecimento que você precisa para apoiar esse governo, você não passa no Enem, você não passa no vestibular, você não passa em concurso público, no máximo você vai ser aprovado no cursinho online do Olavo de Carvalho, desde que você não esqueça de pagar a mensalidade. O segundo motivo que está por trás desse tipo de decisão do governo federal não tem a ver com aspectos políticos e ideológicos desse grupo somente, mas de uma visão utilitarista e uma visão bastante errada sobre o que são e como funcionam e para que servem as ciências humanas. Esse governo, mas não só ele, várias outras forças, governos anteriores, de esquerda, de centro-esquerda, de direita, etc., acabam sendo influenciados por esse tipo de visão que vai querer afirmar que você tem que dar prioridade nas verbas para os ramos tecnológicos da ciência, porque, em tese, são eles que geram riqueza, produzem empregos, geram produtos, geram patente, etc. Bom, a primeira coisa é que alguém precisa contar para eles de que isso não basta, quer dizer, não basta você financiar só as áreas da ponta do processo, que são as áreas de tecnologia, se você atrelar sua política econômica nacional, sua política industrial, sua política tecnológica aos interesses de outro país que não quer que você desenvolva sua própria tecnologia. Ou então há uma ideologia que prega ainda de uma forma bem atrasada, a mão invisível do mercado para gerir a economia. Produção, essa mão aí não era para ser invisível, não? Por que essa visão está errada? Em primeiro lugar, as ciências humanas já têm menos verbas do que as outras áreas. Se vocês olharem aqui na descrição, eu coloquei uma série de links que mostram aí que tem reportagens sobre a questão das ciências, e aí eles demonstram que ciências humanas geralmente têm uma fatia que já é menor do que as outras ciências no bolo ali das verbas para ciência e tecnologia. E agora se quer diminuir ainda mais. Segundo, as aplicações da ciência, elas não surgem só da área tecnológica da ciência, da área de desenvolvimento de produtos, de patentes, de processos, etc. Para que alguém possa desenvolver alguma coisa lá na ponta, em termos de tecnologia, em termos de produto, etc., ele tem que ter uma base que vai ser garantida por uma série de conhecimentos que foram adquiridos sem pensar exatamente num fim pré-determinado. Então vamos pensar assim, se alguém tivesse resolvido não dar atenção, não dar emprego, não dar condições de trabalho, não dar verba para o Einstein, não tivesse publicado o trabalho dele, etc., você não teria pelo menos a divulgação, não teria condições para a teoria da relatividade. Isso no começo do século XX. Agora, se não tivesse teoria da relatividade, não tinha como acertar de jeito nenhum o GPS que a gente usa em carro, em avião, etc. Porque os satélites eles estão girando em torno da Terra a uma velocidade de mais ou menos 10 mil km por hora. Uma das coisas que a teoria da relatividade afirma é que para os corpos que estão num deslocamento mais rápido, o tempo passa mais devagar. Então, se a gente não soubesse disso, quer dizer, se o Einstein não tivesse demonstrado isso, a gente não teria como ajustar esse relógio dos satélites em relação aos GPS. E aí, eu ia ter sempre um erro do GPS em torno, ia ser uma diferença de uma fração de segundo, só que para o tamanho do planeta isso ia significar um erro de 1.000, 2.000 metros. Então, você imagine você tentar guiar o teu carro num GPS que tivesse com erro de 2 km, É absolutamente impossível. Ou seja, a ciência não funciona só na produção da tecnologia. Para que possa existir a tecnologia, eu tenho que ter todo um ambiente que vai permitir que eu conheça fenômenos, que eu tenha ideia sobre como eles funcionam, como eles são medidos e sobre todas as implicações que tem em torno deles. Por isso, a gente pode falar de uma ecologia de saberes dentro da ciência que precisa funcionar ela inteira. Quer dizer, para que eu possa ter lá na ponta a tecnologia, eu tenho que ter todo um ecossistema de conhecimentos funcionando para que seja possível testar, garantir, encontrar métodos, fazer medição, avaliar o impacto, pensar de uma forma mais social, mais ampla sobre aquela tecnologia, sobre a sua utilidade. Então, assim, não existe só a tecnologia na ponta. Se você não alimenta o sistema inteiro, lá na ponta você não vai ter tecnologia também.
Nesse conjunto, qual que é a importância das ciências humanas? Bom, tem várias coisas que as ciências humanas contribuem, né? A gente pode pensar em várias coisas que a gente vai ter de contribuição das humanas, em termos de tecnologia, de contribuições práticas, que vão além do próprio conhecimento que essas ciências produzem, que são conhecimentos que em si já são bastante relevantes, né? Como é que a gente ficaria, por exemplo, sem saber a nossa história ou sem ir cada vez mais aperfeiçoando a nossa história de acordo com as necessidades da sociedade? Mas tem gente que acha que isso é inútil, né? Que isso não serve para nada, etc. É uma questão de ponto de vista. O que eu quero demonstrar para vocês é que além dessas coisas, né, que você não tem uma aplicação imediata, as pessoas não conseguem enxergar uma aplicação imediata, eu, por exemplo, consigo enxergar uma aplicação imediata. Se você quer saber qual é, se você quiser, pode me perguntar aí nos comentários que a gente vai conversando. Mas, por exemplo, as mudanças que nós temos hoje no modo de produção, né, das indústrias, elas exigem um tipo de personalidade, um tipo de forma de se comportar do trabalhador, que muitas vezes as empresas estão vindo para a universidade e estão reclamando, né? O próprio mercado, as indústrias, eles vêm manifestando problemas com os seus empregados, que chegam para atuar no mercado com falta de reflexão crítica, que ficam esperando instruções em vez de ter iniciativa. Esse é um tipo de problema que pode ser equacionado, que tem que ser equacionado nas ciências humanas. Tem que ser pensado e tem que ser pensado soluções no próprio campo das ciências humanas. Mas, né, infelizmente, as pessoas mal informadas vão achar que formar pensamento crítico, formar pessoas com iniciativa, esse tipo de coisa, é coisa de Paulo Freire, é coisa de comunismo, etc. Na verdade, nunca o capitalismo precisou tanto desse tipo de reflexão. Se a gente não tivesse as ciências humanas e a filosofia, por exemplo, a gente não teria condições de pensar sobre quais são as características e os limites éticos para as experiências aplicadas. Esse é um exemplo da contribuição das ciências humanas, e no caso da filosofia, que não é uma ciência humana, né, ela é uma categoria à parte, para pensar uma coisa que é fundamental, ou seja, até onde que vai a tecnologia e como que essa tecnologia tem que ser desenvolvida e que tipo de responsabilidade ela tem que assumir em relação à função dela. Quer dizer, a tecnologia ela deve existir para quê? É para o lucro, para o bem-estar das pessoas, é uma combinação entre isso? Isso é uma discussão de humanas, né? Nas ciências humanas, especialmente na ciência política, na sociologia, é feita uma reflexão sobre política e sobre governo. E aí sobre o ensino, né? Sobre a divulgação científica, sobre a educação em torno desses aspectos. Sem esse pensamento, essa reflexão, o desenvolvimento dos conhecimentos sobre isso, a tendência que as pessoas têm é fazer associações falsas. Então muita gente que não tem esse conhecimento vai achar que dá para explicar por que um povo é rico, por que um povo é pobre, por causa das características raciais desse povo. E aí essas pessoas podem acabar apoiando algum tipo de governo ou partido que prega esse tipo de coisa. Ou seja, diagnósticos errados sobre sociedade, sobre história, sobre a vida das pessoas, levam a decisões políticas e sociais erradas. Sem as ciências humanas, nós não somos capazes de entender direito a sociedade em que nós vivemos. E aí é muito maior a nossa chance de ser escravizado por tecnologia, pelos donos da tecnologia, por gente, grupos e forças que usam a tecnologia para dominar pessoas e etc. As humanas nos obrigam a ter sempre em mente aquilo que é específico do ser humano: arte, cultura, linguagem, história, as leis, o sagrado e por aí vai. As humanas ajudam a gente a pensar nas coisas em função do homem, do ser humano, no tempo e no espaço. E aí é importante conhecer soluções que os homens encontraram, que já deram errado no passado, entender por que elas deram errado e porque possivelmente elas vão dar errado de novo se a gente for tentar. E principalmente ajuda a entender os motivos, né? Não é só dizer, deu errado, portanto bota o carimbo e acabou. Ajuda a gente a entender por que determinadas coisas funcionam e outras coisas não funcionam. Não existe patriotismo saudável e consciente sem o conhecimento e a reflexão sobre o país, sobre os seus problemas, sobre a forma como nós nos organizamos. Sem isso, só é possível um patriotismo cego, tacanho, que é um perigo enorme, como nós estamos vendo aí. E além disso, né, tem muitos outros motivos. Se você puder me ajudar, deixe aí sugestão de alguns motivos nos comentários. Bom, Japão.
Aí para o Japão. Em 2015, o Ministério da Educação do Japão sugeriu para as universidades cortar os cursos de humanas. O objetivo deles era aumentar a posição do Japão nos rankings educacionais em geral, especialmente nos rankings de universidades, sem gastar mais dinheiro. Então, assim, não era exatamente um preconceito contra as ciências humanas, né? A questão não era as ciências humanas em si, mas economizar dinheiro. Lógico que é um preconceito das ciências humanas, porque você resolve economizar dinheiro exatamente nas ciências humanas. Mas isso acabou não dando certo e o país voltou atrás, o Ministério da Educação voltou atrás, porque teve uma onda de indignação e de recusa. Por exemplo, nas duas únicas universidades japonesas que estão entre as 100 melhores do mundo, que são as universidades de Tóquio e de Kyoto, essa indignação foi muito grande e essa orientação do Ministério não foi aceita. Então, o governo acabou voltando atrás nessa proposta. Só que antes disso, isso gerou a destruição de vários cursos, de vários cargos nas ciências humanas em outras universidades. Então a gente fica pensando, né, se as melhores universidades recusaram, será que foi uma boa ideia fazer uma proposta como essa que acabou gerando esse prejuízo para as ciências humanas no Japão? Né? Você pode achar que sim, eu posso achar que não, a gente pode discutir esse assunto aí. Tem links para essa discussão na descrição aqui ou no primeiro comentário fixado. Então, se você também acha que essa decisão do CNPq é um baita erro, você pode ajudar, no mínimo, assim, divulgando esse assunto nas suas redes sociais, entrando, né, na página da Associação Nacional de História ou da Federação dos Movimentos Estudantis de História, assinando os abaixo-assinados, divulgando isso para, não sei se reverter nesse momento, né, mas principalmente para botar uma pressão em cima do governo para eles perceberem que tem gente, sim, que valoriza e que acha que é importante a gente, no conjunto das ciências, ter ciências humanas fortes. Pessoal, muito obrigado por assistir. Se você chegou até aqui nesse vídeo, puder dar uma força para que esse vídeo seja visto por mais gente, compartilhe, curta, acione o sininho. Essas coisas são muito chatas de falar, mas enfim, já estou falando, né? Para que esse vídeo possa ser visto por mais pessoas e que a gente possa colocar ali uma gotinha, né, para colaborar pela valorização das ciências humanas na cultura geral do nosso país, na cultura política, porque isso é muito importante. Muito obrigado e até a próxima.